Bem-vindo, alunos, a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o Manifesto Ágil, ou metodologia de desenvolvimento ágil, como queiram. Para isso, nós entramos aqui no site www.osasconamão.com.br, clicamos aqui em Tecnologia. Aqui em Tecnologia nós temos alguns cursos. Nós temos cursos da instalação, de como vai ser a instalação do Windows 12, né? Temos também aqui como trabalhar com o ChatGPT. E aqui temos metodologia ágil. Clicamos aqui em metodologia ágil. Nós temos, vou aumentar um pouco aqui, nós temos uma apostila e temos essa aula que vocês estão assistindo aqui, tá? O link para ela. Clicamos na apostila, ele nos remeterá para a apostila. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Manifesto Ágil. Manifesto Ágil é uma declaração de valores e princípios essenciais para o desenvolvimento de software. Ele foi criado em fevereiro de 2001, onde se reuniram 17 profissionais que já praticavam métodos ágeis como XP, DSDM, Scrum, FDD e etc. O manifesto é composto de 4 valores e 12 princípios. Então, gente, nós estamos falando de mais de 20 anos. Já 20 anos que se trabalha com essa metodologia ágil, tá? Ele já atingiu a sua maioridade. Quer dizer, as empresas já puderam perceber que existe uma produtividade maior usando essa metodologia, né? E é mais simples o desenvolvimento, é mais seguro e mais rápido. Bom, vamos falar um pouquinho então desses valores da metodologia ágil, né? Bom, nesse manifesto a gente tem ideias, argumentos, pontos de vista de entendidos em desenvolvimento de sistemas, tá? Visando a produtividade, visando a colaboração, visando possibilitar entregas rápidas e eficazes, visando a satisfação do cliente, né? E o funcionamento perfeito do sistema. Esses 4 valores aqui, que são os indivíduos, o software em funcionamento, responder por mudança e colaboração, nós vamos falar aqui na sequência, tá? Mas metodologia ágil não é um framework, tá? Então a metodologia não é um framework. Mas o que é um framework? Bom, frameworks são recursos que têm a finalidade de compartilhar trechos de códigos entre diferentes aplicações. Claro que um framework não faz só isso, mas ele facilita essa interação, tá? Então, o nosso Manifesto Ágil não é um framework, tá? Bom, antes do Manifesto Ágil, antes da metodologia ágil, trabalhava-se no modelo em cascata. O que é esse modelo em cascata? O modelo em cascata é um modelo de desenvolvimento de software sequencial, no qual o processo é visto como um fluir constante para frente, como uma cascata, através de fases de análise, requisitos, projeto, implementação e testes, integração e manutenção de software,
O modelo cascata ou clássico também pode ser conhecido como top-down, tendo sido criado na década de 70 por Royce, sendo modelo mais aceito até a metade do ano de 1980. Então, o modelo tradicional, ele começava a próxima fase somente quando o anterior tivesse acabado. Por isso ele é chamado de cascata. Então, esse tempo de desenvolvimento, né, era maior, porque eu só podia iniciar o planejamento depois que tivesse os requisitos e desenvolver depois que eu tivesse o planejamento, testar depois de desenvolvido todo o meu sistema, tá? Para a gente ter uma ideia, hoje na metodologia ágil funciona tanto o modelo monolítico como os microserviços. O modelo monolítico é aquele modelo em que você desenvolve uma aplicação e trabalha ela como uma coisa só, né? E o microserviços você quebra funcionalidades, você vai trabalhando, desenvolvendo funcionalidades. O método antigo de se trabalhar era o sistema monolítico. Agora nós estamos já trabalhando com microserviços, né? Bom, ok. Então, o nosso manifesto, a nossa metodologia ágil, não é um framework. Mas o que ele é, então? Ele é um mindset. Mas o que seria um mindset? Em tecnologia, se refere à cultura que permite às organizações se adaptarem a uma nova realidade tecnológica. É uma maneira de prever possibilidades e não apenas a capacidade de utilizar ferramentas digitais. O termo abrange ideias, pensamentos, valores e crenças. Bom, isso é novo? Trabalhar assim? Bom, nós vamos lembrar aqui que René Descartes, no seu livro Discurso do Método, né? René Descartes era um francês nascido na cidade de La Havre, na Touraine. Bom, René Descartes talvez a maioria de nós conheçamos, né? O livro Discurso do Método diz que dividir cada dificuldade em tantas partes quanto possível é necessário para resolvê-las. Organizar seus pensamentos iniciando pelos assuntos mais fáceis. Olha só, se de repente metodologia ágil não se baseou em René Descartes, né? Também, gente, vamos lembrar aqui que Albert Einstein dizia o seguinte: perda de tempo é fazer a coisa da mesma maneira esperando um resultado diferente. Então, gente, nós não podemos, quando a coisa não está dando certo, repetir o erro, fazer da mesma maneira. Nós temos que modificar, fazer de maneira diferente. Mudar é difícil, mas não mudar é fatal. Então vamos lá. Ok? Vamos falar um pouquinho então da metodologia ágil. É um mindset, tá? Estabelecido por 4 valores e 12 princípios, tá? Bom, ele se manifesta por diversas práticas ágeis. Nós vamos ver os valores, os princípios e diversas práticas. Não todas, mas diversas dessas práticas. Muito bem. Manifesto ágil.
Vamos lá, os valores, tá? Vamos aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor para a gente entender. Indivíduos e interações. O Manifesto Ágil, ele trabalha muito isso do indivíduo estar integrado ao grupo, aquela sua tarefa, tá? Ele trabalha muito com o funcionamento do software, revisões constantes, testes para uma entrega aderente, tá? Responder a mudanças. Como está sendo revisto o código constantemente, ele sugere mudanças, melhorias e a colaboração com o cliente. O Manifesto Ágil sempre visa a satisfação do cliente. Nós temos 12 princípios, tá? Primeiro, satisfaça o consumidor. Isso é primordial. Se o seu cliente estiver satisfeito, você vai arrumar novas mudanças, novas demandas, perdão. Aceitar bem mudanças. Nós repelimos, nós temos medo de mudar. Então, essa metodologia trabalha muito com mudança, entregas frequentes. Nós não vamos desenvolver todos os sistemas para entregar. Nós vamos ver aqui as sprints, a cada sprint uma entrega. Nós vamos entender o que é sprint e essas entregas. Trabalho em conjunto. Nós temos que valorizar esse trabalho em conjunto, né? A metodologia ágil é baseada no jogo rugby. Nós vamos falar disso também, tá? Confie e apoie. Confiança e apoio são importantes. Conversas face a face. Então, essas reuniões diárias, as outras reuniões, os outros rituais que tem, são face a face. Mesmo que seja via internet, né? Softwares de funcionamento. Nós vamos ver que nós trabalhamos com muitos frameworks que nos auxiliam. Desenvolvimento sustentável. Então, aplica-se um desenvolvimento sustentável. Atenção contínua. Muito foco, muita atenção àquilo que está sendo feito. Mantenha a simplicidade. Tá? A simplicidade em tudo aquilo que está fazendo, a transparência é sempre visível. Tá? Times auto-organizados. Os times, que nós chamamos de squads, eles se auto-organizam. Refletir e ajustar. Então, vamos lá. Bom, ok. Nós estamos aqui mostrando como é que nós trabalhamos diariamente com a metodologia ágil. Nós temos um Product Owner, quer dizer, aquela pessoa que conhece do negócio, conhece bastante do negócio. Nós temos um Scrum Master, Product Owner e Scrum Master. O Scrum Master é o nosso facilitador, é aquele que vai acompanhar dia a dia o nosso trabalho e vai criar um canal para nós conversarmos com todos os envolvidos no nosso trabalho. Tá? Nós temos o nosso time, tá? E nós temos também os stakeholders. Os stakeholders são as áreas envolvidas. Imagine que eu estou fazendo um projeto e ele precisa ter segurança. Então a área de segurança é envolvida. Então
Nesse exemplo, a área de segurança seria nosso stakeholder, tá? Então, temos todos esses envolvidos. Muito bem, vamos aumentar um pouquinho aqui. Tá? Então, a visão do projeto, os epics, tá? Epics são grandes partes do nosso projeto que são divididas em histórias. Então, nós começamos a desenvolver, nós criamos uma sprint. Nós vamos falar de sprint aqui, nós vamos ver que uma sprint não pode durar mais que 15 dias, nós vamos ver que cada sprint tem um squad, né? Tem as pessoas que vão trabalhar naquela sprint, enfim. Mas então nós definimos a história e aí nós temos os rituais para fazer as reuniões e dentro desse ritual nós temos a planning, tá? Que a gente faz uma sprint planning. A sprint planning é para nós planejarmos o que nós vamos desenvolver na sprint, ok? Então nós vamos lá, criamos o nosso backlog da sprint. O backlog são todas as tarefas que nós temos que fazer e distribuímos para nosso squad, que é o nosso time, tá? Esse time tem a parte de dev, tem a parte de QA, e na parte de dev tem a parte de web, a parte de cloud, a parte de mainframe, enfim. E saímos desenvolvendo. Só que esses rituais sugerem para nós que nós criemos uma daily. A daily são reuniões diárias. A princípio a gente diz o que eu fiz ontem, o que vou fazer hoje, se eu tenho impedimento. Mas isso não é uma regra. Não precisa ser assim. A pessoa pode ficar à vontade para falar o que quiser. Todo dia, com um horário. O ideal é que tenha um horário correto e que seja todo dia e que não ultrapasse os 15 minutos, tá? Aí, ficamos nesse desenvolvimento, fazendo as deles, tratando os impedimentos que a cada dia é passado pelo time de dev, os impedimentos. O Scrum Master trabalha para nos auxiliar nesses impedimentos, entra em contato com as áreas envolvidas para facilitar o nosso trabalho e aí terminamos a sprint. Aí nós fazemos aqui uma sprint review, tá? Fazemos uma review de toda a sprint, terminando nós fazemos uma retrospectiva, tá? Então, essa retrospectiva, nós trabalhamos as melhorias, trabalhamos o aprendizado, as lições aprendidas, tá? Por quê? Porque o Manifesto Ágil, a metodologia ágil, trabalha com melhoria constante. Então, nós temos que trabalhar assim, tá bom? Então, resumidamente é isso. Nós temos aqui os nossos epics que se transformam em história, fazemos uma planning, saímos desenvolvendo através do time de dev, tá? Fazemos as deles para mostrar o que estamos fazendo, os impedimentos que estamos, tratamos nossos impedimentos através do nosso Scrum Master e depois fazemos ao terminar a sprint, fazemos sprint review, fazemos uma sprint retrospectiva e no final do projeto podemos fazer também uma retrospectiva do projeto. É assim que trabalha a metodologia ágil, tá? Com o Scrum. Bom, mas o Scrum é baseado em rugby. O rugby é um esporte coletivo que surgiu numa escola
na cidade de Rugby, na Inglaterra, no ano de 1823. É disputado por duas equipes em que os jogadores conduzem uma bola oval com as mãos, podendo também utilizar os pés para chutes e lançamentos. O rugby é um esporte que ocorre muito contato físico entre os jogadores. Bom, esse é o rugby. Mas o que o Scrum aproveita do rugby? É que quando o jogador está com a bola, todo o time trabalha para proteger esse jogador. Então essa é a filosofia do Scrum. O time todo trabalhando para proteger o objetivo. A tarefa que está sendo feita naquele momento. Todo mundo com a mesma visão. Bom, nós falamos da squad, né? Então nós temos uma squad, tá? Vamos lá, o capítulo no front-end e o capítulo de QA. Então no front-end eu tenho uma squad aqui e eu tenho as pessoas relacionadas, né? Um de back-end, um de front-end, um de QA e um Scrum Master. Claro que não são todas as squads assim. Aqui faltou muita gente. Pode ter gente de cloud, pode ter gente de mainframe, enfim. Mas aqui é para mostrar as squads, né? Tem uma segunda squad, tá? Tem uma terceira squad. Cada squad tem as suas atividades de desenvolvimento, tá? Ok? Então, nós temos um líder do nosso time, aí nós temos os clientes, designer, desenvolvedores, né, de várias áreas, e a parte de teste. A parte de QA dentro do manifesto ágil ou da metodologia ágil é muito importante, gente. Por quê? Porque nós fazemos entregas constantes e essas entregas têm que estar aderentes. É o QA que vai verificar, que vai ver, né, tudo isso. Então aqui nós temos aqui o nosso Dev Team, né? Ok? O Scrum Master e os desenvolvedores aqui. Primeiro aqui, vamos dizer que seja de Java, o segundo de Cloud, o segundo de banco de dados e o último aqui de mainframe, tá? Ok? Bom, e aí nós temos também o QA, tá? Quality Assurance, tá? E esse profissional aqui faz um trabalho, como já dissemos, muito importante. Por quê? Ele que vai verificar a aderência, ele que vai verificar se o nosso sistema está realmente fazendo aquilo que tinha que fazer e da forma que tinha que fazer. Ele aponta os erros e devolve para o desenvolvedor corrigir. E nós só damos por encerrado a nossa sprint quando todos os testes tiverem sido feitos satisfatoriamente. Essa é uma parte, tá? Então, depois que os QAs deram ok, fizeram todos os testes, aí nós saímos da parte de teste, tá? E passamos para a parte de deploy, né? Que é a parte de liberar a aplicação para teste. Nós sabemos que nós temos o ambiente de desenvolvimento, nós temos o ambiente de homologação e temos o ambiente de produção e podemos ter outros ambientes também, tá? Quando a gente desenvolve no ambiente de desenvolvimento. Depois que os QAs testaram e está tudo ok, é necessário que o cliente, que o gestor do produto, dê o ok também, que ele teste também. A gente passa para homologação. Esse deploy para produção só vai depois que o gestor tiver dado ok. Bom,
O nossa metodologia ágil usa vários frameworks, tá? Então, aqui eu vou citá-los apenas, gente. Se vocês quiserem conhecer melhor esses frameworks, vão fazer uma pesquisa, fazer curso sobre eles, tá? O Kanban é um framework muito utilizado. Por quê? Nós explicamos nas reuniões diárias das daily. Por exemplo, se na daily eu tiver um quadro do Kanban, onde eu tenho backlog, todas as tarefas que eu tenho que fazer, eu tenho aqui o que já está pronto, o que eu estou fazendo hoje, tá? Que eu estou trabalhando, e o que eu tenho de pendência, e o que está pronto aqui, tá? Claro que eu posso pôr outras opções em teste e tal, mas o Kanban me permite trabalhar esses post-its. E esses post-its, eles podem ser físicos ou podem ser digitais, tá? Então, quando a gente está falando aqui de Kanban, eu posso ter post-its digitais, tá? E ele batendo os olhos, você já vê, olha, o que está em vermelho? Eu sei que está em vermelho, eu estou tendo problema. O que está verde? Ah, o que está verde aqui está pronto, tá? O que está em amarelo? Está desenvolvendo. Então, bater o olho, você já sabe como anda a sua sprint, tá? Esse é o Kanban, tá? Kanban é uma metodologia que foi trazida da Toyota, que foi aplicada na linha de produção e fez muito sucesso lá no Japão, tá? Então ele ajuda muito, trabalha com esse post-its. Bom, ok. A Daily Scrum. Nós falamos um pouquinho da Daily, dissemos que tem reunião diária, né? Então, quais são os pontos principais dessa daily? A daily tem que ser diária, gente, no mesmo horário, todo dia, para que as pessoas possam vir, tá? A duração da daily não deve ultrapassar a 15 minutos, tá? Normalmente, se diz na daily o que eu tenho a fazer, o que eu estou fazendo e o que eu já fiz. E eu posso dizer também se eu tenho impedimentos, tá? Então, a daily não passa de 15 minutos, tem que ser diárias, com a participação de todo mundo, pode ser presencial, pode ser via internet, não tem problema. E ela pode se dizer o que fez ontem, o que vai fazer hoje e quais os impedimentos que tem. Ou a pessoa pode simplesmente falar da maneira que quiser, não precisa usar exatamente isso, né? O que fez ontem, o que fará hoje e se tem algum impedimento, né? Ok? Ela não é uma reunião de status report, na qual o chefe fica coletando informações sobre quem está atrasado. Ao invés disso, é uma reunião na qual os membros de equipe assumem compromissos perante os demais. Então, olha, eu estou fazendo isso hoje, vou te entregar amanhã, tá? Bom, e tudo isso que nós falamos nesses rituais, nessas reuniões, eu posso também fazer um acompanhamento por um framework chamado Trello. Trello é muito interessante, tá? E aqui eu tenho também os post-its aqui, né? Onde eu posso também trabalhar o que eu tenho a fazer, o que estou fazendo e que está pronto, tá? Trello é mais um framework também muito usado. O Miro também tem essa função, tá? De permitir que eu crie os post-its e trabalhe da mesma forma. Então, o Kanban pode ser usado pelo Trello e também pelo Miro, tá? Existem outras ferramentas. O Gira é muito interessante. Por quê? Nós não falamos que nós temos
histórias, né? Nós falamos isso, nós criamos as nossas histórias, ok? Então, aonde eu coloco essas histórias? Os anexos das histórias. Quanto tempo eu levei para desenvolver a aplicação que a história está pedindo? Tudo isso o Gira nos permite fazer. Então, nós jogamos a história lá, jogamos os anexos, lançamos as horas que estamos trabalhando lá, todas as fases da sprint. Gira é muito bacana. E o Confluence também, tá? Ele é muito bacana nesse sentido também. É outro framework que nós podemos utilizar, tá? O Gira e o Confluence. Bom, nós dissemos no início que o Manifesto Ágil usa a metodologia XP, que é Extreme Programming, tá? O que é esse Extreme Programming? Bem resumidamente, tá, gente? Ele trabalha com a melhoria constante. Então ele foi trazida essa ideia para cá. Então a gente viu que na sprint, no final, a gente tem uma retrospectiva onde a gente aponta os erros, as melhorias, as lições aprendidas. Tudo isso vem desse Extreme Programming, tá? Também utilizamos o Kanban, tá? Usamos o Scrum. O Scrum é para esses rituais todos que nós estamos falando. Então, essa metodologia ágil é um conjunto desses frameworks. Kanban, Scrum, XP, né? Tudo isso, ok? Claro que tem que ser assim, Kanban, Scrum e XP? Não, nós podemos ter variações, né? Ok? Esse é o modelo mais comum de utilizar Scrum, ok? Então aqui mostrando para nós essa metodologia, né? Extreme Programming, tá? Ok? E aqui nós temos mais ou menos um roteirinho, né? Nós temos a planning. Aí depois da planning, nós já temos as histórias, né? E aí nós já começamos a trabalhar nas histórias, codificamos, testamos, tá? Claro que a planning pode ter reuniões de refinamento, né, gente? Veio uma história para mim, mas tem pontos que eu não entendi, que eu preciso tirar dúvidas de como exatamente fazer. Nós fazemos reuniões de refinamento para tirar as dúvidas da história. E vamos trabalhando nisso até que eu esteja com os testes ok, codifiquei tudo certinho, testei, e aí eu faço a implementação, tá? Bom, aqui é só para nós entendermos, tá? Nós falamos no início de sistemas monolíticos, né, e de microserviços. A ideia de microserviço é essa ideia aqui, tá? Que ao invés de eu fazer a minha aplicação inteirinha, testar a minha aplicação inteirinha e liberar para o usuário, não, eu vou fazendo funcionalidades que representam serviços. E quando o meu sistema, por exemplo, eu preciso acessar a base de clientes para pegar os dados do cliente, eu faço um microserviço que me retorna os dados do cliente.
toda vez que dentro da minha aplicação eu precisar recuperar dados de cliente, eu vou usar o mesmo microserviço, tá? É baseado no SOA, né? Ok? Naquela arquitetura SOA, né? Service Oriented Architecture, né? Arquitetura orientada a serviço. Então, tudo é um serviço, né? E para quê? Para não haver redundância dentro dos meus sistemas e para mim poder fazer entregas pequenas, tá? Entrega daquela funcionalidade. Eu testo se eu estou passando a informação correta e ele está me retornando as informações que eu necessito. Bom, meus amigos, aqui é um roteirinho para você que não conhece ainda metodologia ágil, né, o manifesto ágil, ter recursos para buscar maiores conhecimentos. Mas entenda o seguinte, que esse manifesto ágil, que tem agora, atualmente, né, quase 25 anos, ele está presente em várias empresas. Já trabalhei em 6 empresas diferentes que trabalham com metodologia ágil. E eu garanto para vocês, nenhuma delas trabalha da mesma forma. A filosofia é essa. Então, nós temos um Product Owner, nós temos o Scrum Master, o Dev Team, tá? E os QAs. Nós dividimos em squads. Essas squads trabalham com sprints que duram 15 dias no máximo, tá? Fazemos reuniões diárias deles de 15 minutos, com horário sempre o mesmo, e lá nós falamos o que estamos fazendo, das nossas necessidades e os impedimentos aos quais o Scrum Master vai contatar, se for stakeholder, se não for, se for Product Owner, ele vai contratar, ou o gestor, enfim, para facilitar para a gente a solução do problema. Continuamos desenvolvendo, testando, os que as testam, está prontinho. Liberamos para o ambiente de homologação e o gestor vai homologar. Começamos uma nova sprint. Claro que final da sprint temos a sprint review. No início fizemos a planning, fizemos o refinamento e no final nós fazemos a sprint review, onde serve para a equipe se conhecer melhor, verificar pontos de melhoria, verificar lições aprendidas, né? Tudo isso. Em resumo, gente, esse é o manifesto ágil, tá? Agradeço vocês por estarem aqui mais uma vez e espero vê-los numa próxima. Até mais.